Boa noite a Boa todos, a noite. graça e a paz do Senhor Jesus. É bom ter vocês aqui hoje. A gente dá continuidade aí aos nossos estudos. Terminaremos hoje a parte de estrutura e avançaremos um pouco falando sobre um ponto dentro da estrutura também, da análise estrutural, chamada de linha melódica. A gente vai terminar hoje baseado nesses dois temas, terminando a parte da estrutura, entrando na linha melódica, que também fala de estrutura, que também fala de algo que tem a ver com a estrutura, mas agora dentro de um livro. Eu pediria que vocês deixassem sua Bíblia próximo, celular com Bíblia, para a gente analisar um texto ao final e fazermos aquela parte prática. O assunto que vamos tratar hoje em relação à estrutura, a gente não necessariamente no primeiro momento vai trabalhar alguns exemplos, a gente vai lembrar algumas coisas e recapitular algumas coisas e entrar na questão da linha melódica e terminarmos com a linha melódica, e sim, trabalhando um exemplo de conteúdo, tá certo? Vou pedir a algum irmão para orar, para a gente iniciar, por favor. Irmão Nilo, por favor, pode orar para a gente, por gentileza? Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer a Deus por esta noite, porque cremos, ó Deus, que o Senhor nos deu a oportunidade de poder, ó Pai, através desta aula, poder estar na tua presença. Por isso, esteja abençoando o professor Felipe, que vai nos estar trazendo essa aula, juntamente com ele, cada um dos alunos, ó Pai. Que nós, cada dia, possamos aprender um pouco mais de ti e praticar aquilo que tu queres, ó Deus, quanto à tua obra. Nos ensina, ó Deus, a cada dia estar mais atento, ó Pai, com o nosso próximo. Assim nós te louvamos em Cristo Jesus. Amém e amém. 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 Vamos dar início, então. Eu queria, antes de colocar aqui o nosso slide, relembrar, né, algumas coisas que a gente viu até agora de uma maneira bem objetiva, né, o que a gente viu até então dentro daquela parte da preparação do texto, né, do sermão, né, do texto até o sermão, que a gente chama de exegese. E nós estamos fazendo o caminho da preparação do sermão. E dentro do caminho da preparação do sermão, só um minutinho, irmãos, que vou precisar colocar meu filho para baixo aqui, que subiu, meu pequenininho. Só um minutinho. Ai, meu Deus do céu. Vai ficar gravado isso, espera aí. Desculpa, meus irmãos, é que meu pequenininho chegou aqui em cima, ele de vez em quando me faz essas surpresas. Chega aqui do nada, aí ele, como eu deixei a porta fechada, que está ventando aqui, aí ele começou a bater na porta, pai, tô com medo, e o escritório fica no segundo andar, e ele já... Ai, só a graça de Deus, esse menino não é fácil não. E aí, irmãos, como eu falei, dentro daquele caminho que a gente chama do texto para o sermão, nós estamos ainda na primeira parte do caminho, que a gente chama de exegese. Dentro dessa primeira parte do caminho, a gente trabalha contexto e a gente trabalha também a estrutura da passagem, textos e pressupostos, e a gente também trabalha a questão da linha melódica. A gente está tentando entender o que o autor escreveu. Então, assim, a parte que a gente está tratando até então é a parte chamada de exegese. Dentro dessa parte chamada de exegese, a gente tem estudado até aqui
a questão da estrutura, né? Porque além do contexto bíblico, né, servir para a gente como parte do estudo de preparação do texto para um sermão, além de a gente trabalhar essa questão do contexto, a gente também trabalha a questão da própria estrutura, do parágrafo bíblico, de entender como que esse parágrafo é organizado, e a gente fez até aqui o caminho por meio também dos gêneros literários. A gente viu que cada gênero literário tem a sua forma de ser abordado e tudo mais. Então, isso nos auxiliou. Então, a gente hoje vai terminar a parte da estrutura e falar um pouco sobre a linha melódica. A gente viu até aqui que aprender sobre o esqueleto estrutural de um texto para a pregação ele é de suma importância, porque a gente acredita que quando a gente entende a estrutura, a gente está entendendo o que o autor quis dizer, como que ele organizou a sua fala, como que ele organizou a sua mensagem. E a gente entende que, à medida que a gente chega na estrutura, a gente chega na ênfase que aquele texto tem e também na mensagem que aquele texto passa. Então, a organização da fala, do pensamento, da ideia do autor revela a respeito da ênfase e também daquilo que ele pretende dar, oferecer, falar aos seus ouvintes. Então, nós trabalhamos com esse princípio básico de que todo texto tem uma estrutura, toda estrutura revela uma ênfase e o texto, com a sua estrutura e ênfase, definem a mensagem. Então, o nosso sermão ele vai se submeter de maneira correta à forma da ênfase do texto, e é muito importante que isso aconteça para que a gente seja fiel àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Aí a gente pode voltar, inclusive, na definição de pregação expositiva, que a gente tem apresentado até aqui, de que ela é a pregação qualificada, que submete de maneira correta a forma e a ênfase do sermão, a forma e a ênfase do texto, ou seja, pregar expositivamente é pregar a palavra. Pregar expositivamente é submeter as nossas ideias às ideias do texto e deixar que o próprio autor, que o próprio Deus, por meio da sua palavra, fale conosco, fale com a congregação a qual estaremos pregando a palavra. Então, assim, a gente precisa entender as estratégias de leitura que funcionam bem para qualquer texto, a gente precisa entender a estratégia de leitura para cada gênero literário. Então, assim, a gente precisa entender que é importante ler e reler muitas vezes a passagem, é importante a gente ler em várias versões para ampliar o nosso vocabulário e entendimento daquele texto nas mais variadas versões, se possível for no grego, né? A gente precisa fazer, se possível, a nossa própria tradução daquele verso, daquela passagem, daquele parágrafo, né? Ler muitas vezes, ler em voz alta, ler devagar, ler anotando, fazendo paráfrase, né? Procurando palavras e expressões e ideias repetidas, né? Se o nosso objetivo é encontrar a estrutura, a ênfase, expressões frequentes, geralmente serão de grande valor, serão grandes pistas para a gente identificar a ênfase, e a gente já viu isso, tanto no gênero de discurso, né? A gente viu também no gênero narrativo e viu no gênero poético. Hoje a gente vai dar só uma dica em relação ao gênero chamado de parábola. A gente tem outros gêneros, mas esses são os três principais: discurso, narrativa e poesia. São os três principais. A gente vai dar algumas dicas baseadas no gênero parábola, mas esses três são os principais. De modo geral, o discurso é aquele material que é falado, né? A narrativa é uma história, ou as histórias tendem a surgir numa estrutura bem distinta, através de cenas, enredos e personagens. Então, o discurso, organização de pensamentos, de doutrinas, de informações, de uma maneira lógica, bem ordenada, através de orações que são coordenadas ou subordinadas, discursos, eles são organizados, né, de uma maneira bem declarativa, né, bem
imperativa ou características similares a essa. Já a narrativa não, a narrativa organiza ali aquele texto por meio de cenas, de enredo, de personagens, e a gente falou sobre a questão da ambientação da passagem, falou sobre o conflito, o problema que a passagem traz, o clímax, que seria o ápice, né? Sobre o que o texto está tratando, o desfecho, que seria a resolução, a solução do problema, e a nova ambientação, o novo cenário que surge comumente nos gêneros narrativos. Também falamos do gênero poesia, do gênero poético, que é o terceiro típico de gênero de texto, né, que a gente lida muito nas escrituras. A maior parte da poesia na Bíblia é encontrada na literatura sapiencial, boa parte dela na literatura profética, né, e a gente percebe que a literatura poética trabalha muito com aquilo que a gente chama de paralelismos, e com imaginário, com imagens, com figuras de linguagem, né? E o paralelismo da passagem pode, em particular, fazer transições entre tipos de textos e paralelismos no texto. A gente tem o paralelismo que, às vezes, a linha de baixo traz uma ampliação da ideia da linha de cima. A gente também tem o paralelismo em que a linha de baixo contradiz a linha de cima, negando a primeira linha, contrastando com a primeira linha. Ou a gente também tem essa ideia de a segunda linha ou as linhas seguintes completarem o pensamento da primeira. Então, chama-se de paralelismo sintético, que amplia, ou paralelismo antitético, que contradiz. Tudo isso a gente viu trabalhando a questão da estrutura. Agora a gente vai ampliar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai ampliar um pouquinho a questão da estrutura, entendendo que por meio da linha melódica, da audição, do tempo que a gente dá ao texto para entender, ouvir o texto lendo em voz alta, lendo a passagem com calma, a gente vai chegar naquilo que a gente chama de linha melódica da passagem, e eu queria gastar um pouquinho mais da nossa aula hoje falando sobre isso. Antes, porém, eu vou colocar aqui o nosso slide para fechar a questão da estrutura. Tá bom? Alguma pergunta até aqui, gente? Alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Podemos continuar? Alguma pergunta, alguma colocação sobre aquilo que a gente falou até agora? Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos lá. Pois bem, a aula é às 7, tá, gente? Eu coloquei errado aqui, deixa eu só colocar aqui 7. Ok. Aula 7. Estrutura do texto ainda. Todo texto tem uma estrutura, essa estrutura revela a ênfase, e a estrutura e a ênfase definem a mensagem do texto. Bem, falaremos só rapidamente, bem basicamente, sobre parábolas, né? Parábolas é um outro gênero que a gente tem aí no Novo Testamento, que também são histórias, mas são histórias específicas, com o objetivo de nos trazer uma mensagem direta, né? Bem objetiva, diretiva, para trazer uma mensagem. Uma característica importante que a gente pode falar das parábolas, qual é, gente? É de que a parábola ela era uma maneira de Jesus discursar para que as pessoas que não criam nele não entendessem o que ele estava falando, e não entendendo, aqueles que crescem, né? Aqueles que criam em Cristo, pudessem tirar as dúvidas no particular, e Jesus então dava o sentido da parábola a eles. Então, para entender uma parábola, devemos entender o propósito de Jesus ao contá-la. Essa é a questão, a gente precisa entender o propósito. Uma parábola é geralmente uma história narrativa fundamentada no mundo real, que é usada para provocar o público. Parábolas podem ser difíceis para nós, porque elas são usadas para confundir e para revelar. Então, é interessante a gente perceber isso, né? Para realmente entender uma parábola, nós precisamos entender seus vários contextos. Contexto cultural, detalhes culturais que são estranhos à nossa cultura, dicionários podem ser úteis aqui.
Contexto circunstancial, né? Colchetes narrativos que explicam a conversa que conduziu ou decorrente da parábola, e o mais amplo contexto, por exemplo, grupos de parábolas, ensino associado próximo, como os personagens na história, públicos são descritos em outro lugar. Uma vez que nós nos envolvemos nesses contextos, podemos identificar o conceito central do porquê Jesus contou a parábola. É muito importante que a gente fixe nessa questão. Agora, um ponto importante que vimos aqui, Mateus 13, 10 a 17, que eu vou ler para vocês agora, diz o seguinte, Mateus, capítulo de número 13, 10 a 17. Diz assim, Mateus 13, 10 a 17. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas não a eles. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Verso 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então veja, os irmãos, que o contexto dessa fala aqui, dessa parte da fala de Jesus, é a parábola do semeador, né? A parábola do semeador, aquela ideia do o semeador saiu a semear e tal, semeou nos mais diversos tipos de solos, e Jesus dá essa palavra aos discípulos quando eles lhe perguntam por que ele falava às multidões com parábolas. E Jesus deixa claro aqui nos versículos que lemos, que ele falava às multidões, né, por meio de parábolas, para que aqueles que criam nele, né, os discípulos dele, pudessem conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os que não criam nele pudessem ser confundidos. Então você vê que as parábolas são usadas para confundir e para revelar, né? Isso é muito importante. Perguntas importantes de diagnóstico de parábolas. Com quem Jesus está falando? Por que ele contou essa parábola aqui, neste lugar no livro? E estratégias importantes: leia a parábola por si só primeiro e aprenda sobre os detalhes culturais que você precisará explicar nesta parábola. Procure detalhes nas proximidades das sessões narrativas sobre aquelas pessoas a quem Jesus está falando e por que ele contou esta parábola. Veja no resto do livro como os personagens com quem Jesus está falando são retratados. Por exemplo, os fariseus, os escribas. Isso são coisas importantes. Uma das maiores estruturas do mundo é a ponte. Aqui a gente trabalha a parte final do gênero parábola, certo? Então, fique claro para os irmãos que a ideia de contar parábolas ela tem a ver com informar aos discípulos, aqueles que creem, e confundir aqueles que não creem. Então, a parábola ela foi escrita com essa finalidade, ela é contada com essa finalidade. A gente precisa, então, entender o cenário, as questões culturais, para que a gente consiga explicar muito bem a parábola. Fechando essa questão da estrutura, né, voltando aí à parte de definição e tudo mais, para a gente fechar essa questão da estrutura, para entrarmos no assunto propriamente dito de hoje, que é a questão da linha melódica, a gente vai ver o seguinte: uma das maiores estruturas do mundo é a ponte Golden Gate,
Esta ponte ela é composta de partes estruturais, óbvias, né, como cabos enormes de aço, vigas de aço, que sustentam a rodovia que passa por cima da ponte. Mas há também estacas de concreto fincadas no fundo da baía que sustentam a ponte. Todas as partes de aço e o concreto trabalham juntas para formar uma ponte completa sobre a qual milhares de carros passam todos os dias. Da mesma forma, a Bíblia contém uma estrutura. Cada passagem contém ideias básicas principais que sustentam tudo que é dito. Todas as ideias principais juntas formam uma mensagem completa que a passagem está comunicando. Talvez dê para usar o exemplo, o desenho abaixo, para ilustrar a questão ainda mais, e aí você precisa classificar as ideias principais como estacas que sustentam a ponte, ou passagens, né, que sustentam o livro como um todo e que a dividem em partes ou seções. Em seguida, classificar a rodovia como a mensagem da passagem que flui de uma ideia principal para outra. É mais ou menos isso que a gente encontra no material do Proclaiming Trust, né, que é usado pelo Pregue a Palavra, para tratar essa questão. As ideias principais seriam as estruturas, né, as colunas aí, essa parte que corresponde à estrada, né, a via propriamente dita, é a direção, a grande ideia da passagem, que são as coisas que vão sendo faladas para chegar numa direção, em algo mais diretivo. Então, em síntese, a estrutura de uma passagem ou de um livro envolve as partes da passagem, as unidades de pensamento que contêm as ideias principais e as ligações entre os pensamentos que unem as seções e as ideias principais. A gente está voltando a essas coisas, essa definição, por conta do assunto que a gente vai trabalhar mais à frente. Então, ver a estrutura nos ajuda a identificar as ideias principais de uma passagem e a enxergar como o autor projetou o desenvolvimento do pensamento entre elas. Ver a estrutura nos ajuda a ver a direção que os pensamentos do autor levam. A estrutura é importante para a nossa pregação e ensino porque precisamos ter a certeza de que a maneira como organizamos as ideias no nosso ensino reflita a maneira como o autor organizou as suas ideias na passagem. Então, uma consciência e um entendimento da estrutura na Bíblia trazem um poder esclarecedor à nossa pregação. Então, a gente precisa desse ensino aqui, desse conteúdo aqui que a gente está trabalhando, dessas dicas aqui em relação à estrutura do texto, porque a estrutura do texto vai nortear tudo aquilo que a gente vai falar na nossa pregação. A maneira como a gente encara a estrutura vai determinar a maneira como a gente traz a mensagem e aplica a mensagem à igreja, né? Então, por isso que a gente precisa procurar por padrões, mudanças de pensamento. Ao ler a passagem, que tipo de padrão você vê, que apontam para as ideias principais que o autor quer transmitir. Também a gente precisa tentar encontrar mudanças de pensamento ou de direção, e estas mudanças podem ser detectadas por mudanças de padrões. Dividir a passagem, né, em fatias, depois de encontrar os padrões, as transições nos pensamentos. A gente tem que dividir a passagem em seções que contenham as ideias principais e escrever o número de capítulo e dos versículos que cada seção tem. E descrever as ideias principais, como a gente tem feito lá, né, naqueles modelos de fluxograma, né, através dos boxezinhos que a gente coloca ao lado dos versos, que a gente fatia lá, né, para entender, para melhor entender a passagem. E cada seção da passagem, por meio de uma frase completa, a gente descreve aquela ideia principal no bloco de versículos. Encontrando, então, as ligações entre os pensamentos das ideias principais, a gente vai ver que tudo conduz para uma ideia principal, para uma ideia central, revela a mensagem e o pensamento do autor, e aí a gente chega naquilo que a gente chama de grande ideia, né? Que é declarada unindo assim as partes, a gente chega na grande ideia, que resume assim a mensagem que o autor está querendo passar. Bem, gente, nós não vamos aprofundar a questão da grande ideia, a gente vai deixar isso para aprofundar um pouco na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre linha melódica, né? Mas veja só então, irmãos, ver a estrutura
naturalmente nos conduz a descobrir a grande ideia. À luz daquilo que você descobriu a respeito da estrutura, a gente tem que perguntar qual é a grande ideia da passagem. E quando a gente chega a essa grande ideia, a gente entende o capítulo, a gente entende o parágrafo, ou a gente entende um próprio livro. Entendeu? Um próprio livro. Eu quero perguntar se há alguma coisa que os irmãos queiram colocar aqui para a gente passar para outra parte, que é a linha melódica, que a gente vai ampliar esse assunto. Há alguma coisa que os irmãos queiram colocar, irmãos? Eu acho que é importante a gente parar aqui e perguntar sobre isso novamente, para saber se tem alguma dúvida, se os irmãos querem colocar alguma coisa. Eu acho que é extremamente importante a gente pensar com os irmãos acerca de tudo que a gente viu até aqui, saber se está sendo assimilado, se tem alguma dúvida, se os irmãos querem colocar alguma coisa. Eu acho que é importante. Calma, irmãos, cada um de uma vez. Não precisa brigar, cada um fala de uma vez. Quem que vai falar primeiro? Alguém? Não? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Podemos seguir? Até que a parábola chegue, está tudo em paz. Até que a parábola chegue. Para Então, a gente assim, começar a fazer o exercício, né? não, hoje a gente, como eu falei, sobre a parábola, a gente não vai trabalhar o exercício, não, tá? A gente vai trabalhar o exercício sobre o outro assunto que a gente vai introduzir agora, entendeu? Ah, entendi. Podemos continuar? Tranquilo? Nada a declarar, nada a colocar? Tudo bem? Então vamos lá, irmãos. Já que vocês estão sinalizando que está tudo tranquilo, eu até agradeço a Deus por isso, né? Está tudo em paz, tudo tranquilo, a gente vai seguindo. Beleza, então. Nós vimos até aqui, gente, essa questão da estrutura dentro de parágrafos bíblicos, correto? Nós vimos dentro de aquilo que a gente chama cientificamente de perícopes, né? A gente viu dentro de trechos, passagens, que são passagens completas para pregação, que a gente entende que tem uma ideia, uma mensagem completa. Mas quando a gente trata de um livro como um todo, como é que a gente fala da estrutura? Como é que a gente tem que encarar a questão da estrutura? Como é que a gente trabalha a estrutura? É justamente sobre isso que a gente vai falar agora, ok? A gente entende que o mesmo que a gente faz com uma passagem bíblica, com um parágrafo bíblico, nós precisamos fazer com o livro como um todo. O livro como um todo. A minha prática e exercícios que eu fazia, né, no Pregue a Palavra, na minha formação de 4 anos que eu fiz, trabalhava em cima de livros. E a gente, além de trabalhar textos, nós trabalhávamos o livro como um todo, entendendo a grande ideia do livro. Por que isso é importante? Entender a grande ideia do livro como um todo, né? Porque isso vai balizar as nossas exposições, principalmente quando estivermos trabalhando exposição lectio contínua, que é aquela exposição texto por texto dentro do livro como um todo. Digamos que a gente vai trabalhar a Epístola de Judas, como um amigo meu aqui de São Gonçalo, pastor amigo meu pessoal, disse que trabalharia. Inclusive, ele colocou no grupo, né, de pastores congregacionais que tem aqui, pedindo ajuda para o primeiro versículo que ele começaria a trabalhar na exposição que ele começaria a fazer essa semana, se não me engano, ou na semana que vem, em cima da Epístola de Judas. Então, ele colocou lá no grupo, vou começar a expor Judas na igreja, texto a texto, e estou com uma dificuldade aqui no versículo 1.
Ele expôs lá no grupo, aí eu chamei ele no particular, comecei a conversar com ele, perguntar qual era a dificuldade que ele tinha e tal, e tentei ajudá-lo, ou pensarmos juntos ali o primeiro versículo da Epístola de Judas. Aí, digamos que a gente vai pregar Judas, todo o livro de Judas, toda a Epístola de Judas, que é uma epístola geral, que a gente percebeu aqui no nosso estudo, que é um gênero discursivo. A epístola traz um gênero discursivo. Quando a gente se pretende a pregar lectio contínua em cima de um livro, em cima de uma epístola, em cima do Evangelho de Marcos, em cima do livro dos Salmos, é possível a gente pregar o livro dos Salmos inteiro? É possível a gente pregar o livro de Gênesis inteiro? É possível a gente pregar o livro do profeta Abacuque como inteiro, todo ele? Sim, é importante. A epístola de Paulo a Tito, a carta de Paulo aos Efésios. Gente, nós podemos fazer séries de exposições bíblicas em cima de livros. Agora, é de extrema importância que a gente entenda o que aquele livro está passando como um todo, para que a gente possa entender as partes. Porque as partes do livro estão inseridas no todo do livro. Elas estão conectadas, elas têm conexões. E a gente precisa entender essas conexões e ver como que o livro passa a mensagem para os ouvintes. Tendo a ideia do todo, isso nos ajudará a expor as partes do livro. Então, a maneira como o livro todo trabalha uma determinada temática, um assunto geral, também vai nos ajudar na exposição das partes. E é justamente isso que eu queria tratar com vocês, sobre a questão da linha melódica do texto, do livro bíblico, né? Da maneira como o livro é organizado, a maneira como o livro é trabalhado pelo autor, e entendendo que isso é de extrema importância para as nossas exposições. Tá certo? Então vamos lá. Linha melódica. Olha o que o David Hume fala, né? O nome dele está bem lá embaixo, lá. David Hume, Pregação Expositiva, no livreto dele, da editora Vida Nova. Os melhores pregadores são, de modo geral, os melhores ouvintes. Eles iniciam seus estudos com os ouvidos atentos. Se esse é o nosso papel, é melhor aprender a fazer exegese com os ouvidos atentos, bem como a mente. Todo bom expositor que conheço faz exegese ouvindo as coisas únicas que Deus diz no livro que estão expondo. A linha melódica é uma sequência curta de notas que formam uma porção distinta de uma canção. Ela pode integrar a melodia principal, que é repetida e variada. Assim funcionam os livros da Bíblia. Cada livro conta com uma linha melódica, uma essência instrutiva a respeito do livro. E cada passagem do livro, então, servirá a essa linha melódica de algum modo. Se soubermos o tema do livro, poderemos lidar melhor com cada passagem individualmente. E o nosso ensino ou pregação serão mais didáticos. Porque a gente conseguiu compreender o tema todo do livro e a gente vai poder lidar melhor com cada parte individualmente daquele livro. Então, como nós encontramos a linha melódica de um livro? Como que a gente encontra a linha melódica de um livro? O David Hume diz que quando se exigia dele uma leitura de um livro na escola, por não haver guias de estudos literários, ele descobriu como chegar ao ponto principal de um livro de um jeito rápido. Olha o que ele fazia. Preste bastante atenção nesses detalhes, gente. Ele procurava um parágrafo em que algum ponto da introdução, que fornecesse algum tipo de tese ou declaração de propósito. Então, na introdução ali do livro, ele procurava um parágrafo em um ponto da introdução que fornecesse esse tipo de declaração, esse tipo de tese.
Em seguida, ele lia o primeiro e o último capítulos do livro. Por fim, ele retornava ao sumário do livro e, com base na leitura feita, em que leitura? Na leitura da introdução, na leitura do primeiro capítulo e do último capítulo, com base nessa leitura, ele tentava conectar os pontos do sumário entre os títulos do capítulo. Ok? Vamos ampliar isso. De uma maneira intuitiva, ele usou uma estratégias diferentes para encontrar a essência do livro. Então, às vezes, ele lia o livro de capa a capa, às vezes, ele lia e relia o começo e o fim, procurando por repetições de palavras, conceitos e expressões importantes, e procurava por declarações de propósito. E ele diz que essas mesmas ferramentas podem ajudar a gente a encontrar a linha melódica de um livro da Bíblia. Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui é que a gente pode, ao lermos um livro da Bíblia, pegarmos essas dicas que ele acabou de dar, ler o livro de capa a capa, ler e reler o começo e o fim do livro, procurando por repetições, por palavras, por conceitos, por expressões importantes, procurando por declarações de propósito, a fim de que a gente consiga chegar na ideia principal do livro através dessa linha melódica que o livro traz. Entenderam, meus irmãos? Então, o que esse autor, o que o David Hume está propondo para a gente? Que a gente consiga entender o todo de um livro a partir da introdução do livro, do primeiro capítulo do livro, do último capítulo do livro, e depois vendo as partes do livro, lendo o conteúdo dele, na perspectiva, na intenção, melhor dizendo, de que a gente alcance o todo do livro. Como que o livro começa? Como que o livro termina? Como que ele desenvolve as suas partes? Onde é que a gente encontra repetições, frases, ideias que são repetidas, que são trabalhadas, que são tratadas? Será que a gente consegue entender o todo do livro? Como que a gente vai chegar nessa linha melódica? O David Hume propõe essa linha melódica através dessa busca. E essa linha melódica, ela tem algumas dicas aí também para a gente perceber. Eu vou colocar aqui para os irmãos verem. Bem, aqui, ó. Princípio. Assim como cada música tem uma melodia única, cada livro da Bíblia tem uma mensagem única. Esse é o princípio. A explicação. Os livros da Bíblia têm uma mensagem coerente e sustentada, ou grande ideia, semelhante à melodia única de uma canção. Isso é percebido quando ouvimos com paciência cada parte do livro lido. Aí essa parte aí, mas nato está errada essa palavra. Cada passagem ela estará de alguma forma relacionada, direto ou indiretamente, como suporte ou mesmo contraste, a esta melodia única que o livro traz. Então, cada livro tem uma ideia. A nossa tarefa, então, é ouvir bem o livro o suficientemente para capturar em uma declaração concisa a linha melódica do livro. E uma vez que sabemos, né, do que o livro trata, de que todo o livro trata, entenderemos melhor cada parte do livro. Pergunta diagnóstica, né? Qual é a mensagem essencial de todo o livro? Como essa passagem específica se relaciona com a mensagem do livro como um todo? Como essa parte esclarece ou é esclarecida no livro como um todo? Então, qual é a estratégia que a gente tem que captar aqui, pegar aqui para a gente entender o livro como um todo? Ler e reler, identificar o topo e a cauda, encontrar uma declaração de propósito ou tese, encontrar palavras, frases repetidas, ideias,
seguir as citações do Antigo Testamento, se for o caso, dos livros, e identificar a macroestrutura do livro. Então, assim, a gente falou até aqui da microestrutura, né? Que a gente precisa entender as partes, as passagens. Agora a gente está falando da macroestrutura. Ou seja, da mesma forma que a gente faz a exegese de uma parte do livro, de um trecho do livro, de um capítulo, de um parágrafo, nós precisamos fazer também a exegese do livro como um todo, uma exegese macro. Né? A gente precisa fazer uma análise, uma investigação de uma visão panorâmica do texto bíblico. E isso vai nos ajudar em muito no entendimento de cada parte daquele livro. Entenderam, meus irmãos? Entenderam? Bem, então, como tarefa, a gente tem aí alguns minutos para terminar nossa aula. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, qual epístola? A epístola de Judas. Vamos abrir a epístola de Judas. Vamos ler a epístola de Judas? Eu queria dar aí um tempinho para vocês lerem a epístola de Judas, nós lermos juntos. Eu queria 3 irmãos, pelo menos, lendo a epístola de Judas na sua versão, na versão que você tiver aí na sua casa, certo? Então, assim, eu não vou determinar a versão, cada um pode ler na versão que achar melhor, né? Enfim, a gente vai ler pelo menos 3 vezes a epístola de Judas e depois a gente vai analisar como o David Hume deu dicas aqui para a gente analisar a epístola de Judas, tá certo? Ler de capa a capa, a gente vai ler de capa a capa a epístola, porque a epístola tem só 25 versículos. Depois, a gente vai ver como que o livro começa, como a epístola começa, como a epístola termina. Vamos procurar por palavras e conceitos e expressões repetidas, a fim de a gente chegar na declaração de propósito. Será que o livro traz uma declaração de propósito? Como é que a gente pode organizar esse livro em torno da mensagem que o livro trata? Qual é a ideia principal desse livro? Tá certo, gente? Então, eu queria pelo menos 3 pessoas lendo aí, por gentileza, essa epístola em voz audível. Abra aí o seu áudio, um de cada vez, sem briga, né? 3 irmãos vão ter oportunidade para ler. E eu pediria aí, por gentileza, que 3 irmãos só me dissessem qual a ordem. Eu primeiro, pastor Felipe, eu por segundo, eu terceiro. Josias. Vou ler, pastor, está me ouvindo? Josias, primeiro, Renildo, segundo. E depois, temos uma voz feminina? Posso ler? Terceiro, Enesi. Então, temos o pastor Josias, o pastor Renildo e a irmã Enesia. Por favor, pastor Josias. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois
os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas por exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os
Acho que caiu, né? Pastor Josias, fechou seu áudio. Acho que eu apertei aqui sem querer. Salvai-vos. De novo? Não, Eu agora acho tá. que é. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Josias. Pastor Renildo, agora, por favor. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e defamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, defamam, e quanto a tudo o que não compreende por instinto natural, como brutos são sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, motivados de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e
pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em suas festas, fraternidades, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortais, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miriades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos da palavra anteriormente proferida pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que provocam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, identificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aqueles que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exaltação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e sabedoria, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmão Renildo. Pastor Renildo. Vamos ouvir a última leitura pelos irmãos, com a irmã Inesi, por favor. Irmã Inesi. Vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. 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 Obrigado, Enesi. Fizemos, então, 3 leituras da Epístola de Judas, uma epístola geral de Judas, ok? Agora, irmãos, vamos ver o seguinte. Deem uma olhada comigo, por favor. Outra pessoa, possa ler para mim, por favor. O versículo de número 1 e o versículo de número 24. Quem pode ler para mim? O versículo 1 e o versículo 24. Novamente, por favor. Pode ler? Pode ler. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E agora, ok, então, peraí. Judas, servo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. Ok. E guardados em Jesus Cristo. Agora veja o versículo 24, por favor. Tá. Versículo 24. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem
e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Repete, por favor. 24. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Ok. Algum irmão tem uma versão que fala guardados aí nesse versículo 24? Guardá-los. Eu tenho. Quem? Josias. Josias. O seu como é que tá, Josias? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar A com minha tradução exultação. fala guardar. Isso, a do Josias também é aquele que é poderoso para vos guardar. A Isso. tradução do Renil também fala guardar, não é isso? Deixa eu ver aqui na linguagem de hoje. Na minha Bíblia diz o seguinte: Deus Ah. pode evitar que você caia e pode apresentá-lo sem defeito e cheio de alegria na sua glória e na presença. A sua versão é qual, irmão? É a linguagem de hoje, essa aí. Hoje. Vai de hoje. Repete, por favor. Repete, por favor. Deus pode evitar que você caia e pode apresentá-los sem defeito e cheio de alegria na sua glória presença. Então, está falando que Deus pode guardar, né? Pode também proteger, privá-los de cair, né? Enfim, vocês olhando, observando esses dois versos, o verso que inicia e o verso que conclui, né? Um verso que está no início da epístola e um verso que está no final da epístola, trazendo a mesma ideia de guardar, de proteger. Eu vou ler na minha versão aqui. A minha versão diz assim, versículo 1. É praticamente parecido com o dos irmãos, mas ó, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. O versículo 24 diz assim: e ao Deus que é poderoso para guardá-los de tropeços e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Veja, os irmãos, que na parte final, no inicial e na parte final, você encontra a expressão guardar, proteger, guardar. Ou seja, quando a gente lê de capa a capa, né, o livro de Judas, que é um livro pequeno, a epístola pequena, que tem 25 versículos, né? É importante, a gente sugere sempre que a pessoa leia aí, se ela decide pregar numa epístola como essa, ela lê tantas vezes quantas forem necessárias para entender e compreender bem o todo do livro. Então, o livro começa a se tornar familiar quando a gente começa a fazer a leitura. Muitas vezes. Então, conhecer o livro em seus próprios termos e ouvi-lo com atenção, com detalhes, trará para a gente muito proveito quando a gente começar a pregar sobre ele. Então, é muito importante que a gente faça isso. Então, a primeira dica é leia de capa a capa, várias vezes. Nós lemos aqui 3 vezes, mas é importante que leia mais vezes. Outra coisa, leia o início e leia o fim do livro. Esse livro só tem um capítulo. Então, leia os primeiros versos e os últimos versos. Como é que ele começa? Como é que ele termina? Uma peça musical, um compositor, ele vai botar a ênfase no início e no final, mostrando assim a linha melódica ao qual ele vai desenvolver a sua música, né? Ele vai desenvolver a sua música dentro dessa linha melódica que se estabelece no início e no fim. O mesmo acontece com relação aos livros da Bíblia. Quando a gente souber o que o livro fala no início e como que o livro termina, a gente vai perceber
basicamente aquilo que o autor vai trabalhar no meio, no núcleo, né? no miolo do livro. Né? O David Hume diz que quando ele começou a pensar em pregar sobre o texto de Judas, ele leu e releu o início e o fim, passou o tempo lendo o início da epístola e o final da epístola, o começo da epístola e o fim da epístola, e um único som começou a soar na cabeça dele, emergir na cabeça dele. Qual foi o som que ele começou a ouvir quando ele leu o início e o fim? Ser guardado, ser protegido, ser guardado por Deus. Por quê? Porque o versículo 1, Judas afirma ter escrito aos guardados em Jesus Cristo. E no versículo 24, ele se refere àquele que é capaz de vos guardar, de vos proteger, de tropeçar. Então ele começou a perceber essa tonalidade dessa música na mente dele. Ele começou a ouvir isso, guardado, ser guardado, guardado. E aí ele continuou, e nesse ponto da preparação dele, ele começou a sentir que uma suposição provisória a respeito do que tratava a carta de Judas começou a vir na cabeça dele. Poxa, eu acho que o fato de ser guardado por Deus em Cristo tem uma ênfase importante aqui, porque o livro começa assim e termina assim. Aí, quando ele percebeu isso no início e no final do livro, ele começou a ler o livro procurando encontrar no livro alguma coisa que tivesse relação com isso, na epístola, alguma coisa que tivesse relação com isso. Qual não foi a sua surpresa quando ele percebeu no conteúdo da carta palavras, conceitos e expressões que falavam sobre isso? Leia, por favor, comigo o versículo 6. O versículo 6, por favor. Seis. E anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aos que não guardaram. Não guardaram. Tá vendo? Então, veja que mais uma vez essa expressão é repetida, né? Agora veja o versículo 13. 13. Por favor. Ondas bravias do mar que espumavam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Para as quais tem sido guardadas ou reservada, né? Guardadas, isso. Reservada. Então, mais uma vez, a palavra aparece aí. Agora, veja o versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou mantenham-se, né? Guardai-vos ou mantenham-se. Então veja você que, por mais que fosse estimulante essa descoberta, né? O uso repetido da palavra, parece que isso desafia, por mais que seja estimulante, parece que desafia a melodia inicial. Porque está falando que Deus guarda, mas a palavra começa a falar sobre o texto, dentro do texto, começa a se falar de guardar, preservar, manter. E você vê que isso amplia. Então, os guardados em Cristo do início e do final de Judas são descritos no corpo da carta como quem permanece no amor de Deus. E isso em contraste com os anjos que caem, com os falsos mestres que não permanecem, né? E estão sendo guardados para o juízo. Tanto os falsos mestres quanto os anjos estão sendo guardados. Os anjos caídos, os falsos mestres estão sendo guardados. Há um contraste nesse ponto. Se alguém perguntasse, diz David Hume, a ele sobre o que tratava a carta de Judas, ele teria dito: os guardados por Deus em Jesus Cristo têm a responsabilidade de permanecer no amor de Deus. Né? Só que aí, veja só, irmãos, o versículo 3. Veja o versículo 3 da epístola, gente. Quem pode ler para a gente? Vou ler aqui. Vou ler.
Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então preste atenção, irmão Renildo e irmãos. A primeira dica que a gente tem que ter é ler o livro de capa a capa. Segunda dica, ler o começo e o fim do livro. Terceira dica, procurar por palavras, por conceitos, por expressões que se repetem. Outra dica, quarta dica, entender ou perceber algumas declarações de propósitos dentro do próprio livro. E olha o que o versículo 3 diz. Eu repito na leitura. Amados, quando eu me empenhava para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum, foi que me vi obrigado a corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Os irmãos não entendem que o versículo 3, ele nos chama a atenção para uma declaração de propósito que está no próprio interior da carta. Ou seja, o próprio autor diz para o que ele escreveu a carta. Ele escreve a carta para que eles sejam exortados a batalhar pela fé que uma vez foi entregue, uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa declaração nos permite ouvir aquilo que de fato Judas está tratando. A tonalidade de Judas. Qualquer que fosse a linha melódica que a gente pudesse chegar numa leitura de Judas, seja ela lendo de capa a capa, seja ela lendo o início ou o fim, seja ela percebendo as expressões, as ideias, as repetições, tem que passar, precisa conter o senso de urgência com que Judas expressa no versículo 3, a maneira como ele escreve, ele se comunica, ele se corresponde no versículo 3. Ele deixa claro para a gente uma declaração de propósito nessa epístola. Qual é? Amados, quando eu me empenhava para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum, me vi obrigado a corresponder-me com vocês com qual propósito? Para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja que aqui tem um tom de senso de urgência, de desejo que na igreja exista uma saúde na vida da igreja, existe uma santidade na vida da igreja. Por quê? Porque a santidade da igreja, a saúde da igreja está em jogo. E aí ele dá uma tonalidade de urgência. Judas não é simplesmente uma ode teológica árida que, embora que explora, que trabalha, elabora temas, né? Mas não, ele escreve com senso de urgência, com relacionamento profundo, né? Com aquele grupo e tentando relacionar a responsabilidade que ele tem para com aquela igreja de exortá-la. Ela tem uma linha melódica, uma mensagem, uma ideia muito bem expressa, apaixonada, por assim dizer, que o autor deixa claro. Então, qual seria, então, a ideia que essa carta transmite? Que, dado aos perigos do momento, a saúde e a santidade da igreja demandam que os guardados por Deus em Jesus Cristo lutem pela fé ao guardar a si mesmo no amor de Deus. Ou seja, quando a gente junta todas essas expressões que se repetem, as ideias que são colocadas no meio da carta, com o início e o fim da carta, quando a gente vê o que se expressa no versículo 3, não tem para onde a gente correr, senão para uma ideia de que o livro foi escrito, dado a um problema que estava ali, um perigo que estavam vivendo naquele momento, que colocava em xeque a saúde e a santidade da igreja,
e que demandava àqueles que receberiam a carta uma espécie de luta pela fé. Eles que estavam sendo guardados por Deus em Jesus Cristo precisavam lutar pela fé, guardar-se a si mesmo no amor de Deus. Eles que estavam sendo guardados até então e estarão sendo guardados por Deus, ou seja, Deus sempre estará fazendo a sua parte, eles precisavam lutar pela fé. Eles precisavam ser diligentes, preocupar-se com a vida espiritual, com a santidade e mesmo com a saúde espiritual deles. Então, veja os irmãos que finalmente a gente obtém uma linha melódica, né, apreendida das importantes estratégias aplicadas a esse livro, né, como um todo, né? Não só a gente consegue, então, ter uma noção do todo, mas a gente vai ter uma noção também das partes. Aí a gente vai poder pregar, como esse pastor amigo meu na semana passada disse, no sábado, ele vai pregar a epístola de Judas em 4 sermões. O David Hume pregou a epístola de Judas em 8 sermões. Eu não sei em quantos sermões você vai fatiar a epístola de Judas para pregar, mas o fato é que quando você tem a ideia, a linha melódica muito bem definida, você vai amarrar as suas ideias de uma maneira mais concisa, mais firme, mais sólida. E isso vai ajudar você a pregar melhor sobre cada parte individualmente, se você souber como que essas partes se relacionam dentro da mensagem geral do livro. Mas também, cada estratégia de escuta empregada nessa parte do processo exegético vai desempenhar uma parte importante na sua compreensão geral. Então, leia o livro capa a capa, leia o início e o final do livro, leia as repetições, as ideias, os pensamentos no interior do livro e também procure no livro alguma declaração de propósito. Uma declaração de propósito. Gente, nos falta tempo, mas eu vou colocar aqui um exemplo de análise no livro, na Epístola de Paulo aos Efésios, um exemplo de análise também no Evangelho de Marcos e um exemplo de análise estrutural no livro dos Salmos. Eu vou colocar aqui no slide, no material, para vocês, estruturas, tanto no gênero de discurso, como no gênero narrativo, como no gênero poético, desses 3 livros, para que vocês possam ver o panorama desses livros nessas estruturas e como que é possível chegar a declarações por meio das partes, certo? Parece que alguém colocou uma coisa aqui, pastor, pode dizer que Judas escreve aos santos para exortá-los a guardar a verdadeira fé, pois serão expostos a falsas doutrinas? Sim, está dentro da declaração, né? Dentro da declaração. Mas é importante que a gente perceba a maneira como inicia, a maneira como finda, né, o livro, a fim de que a gente consiga fechar a estrutura e a ideia geral do livro dentro de um âmbito maior, né? Não apenas focado no versículo 3, que é uma declaração de propósitos, mas no livro como um todo, a fim de a gente conseguir abranger a declaração. A proposta aqui é que, dado ao perigo do momento, daquela época, né, que era um perigo em relação à saúde e à santidade da igreja, demandavam, né, aos queridos guardados por Deus, aos amados em Cristo Jesus, demandava a eles que eles lutassem pela fé ao guardar a si mesmos no amor de Deus. Ou seja, todas essas ideias expressas aqui, elas formam a mensagem como um todo do livro, do início ao fim. E isso vai nos ajudar, nos nortear na hora que a gente for fatiar cada parte do livro para pregar. Eu vou colocar tudo isso aqui, a declaração também está aqui, tá? No slide, para vocês darem uma olhada com calma depois. Tá bom? Já passamos do horário, eu peço desculpas aos irmãos aí por passar do horário, mas era importante que a gente fechasse essa parte, tá certo? Fechamos então a parte da estrutura do nosso curso, para a semana que vem a gente iniciar falando sobre a grande ideia do texto e a resposta desejada. Qual é a grande ideia do texto e a resposta? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da linha melódica, mas agora focando na grande ideia, nessa declaração total, né?
como que a gente vai trabalhar a ideia como um todo, seja numa passagem, seja num livro, e a gente vai fixar muito nisso daí, tá certo? Fixar muito mesmo na questão da ideia central, da grande ideia, ou da tese, ou do tema que o livro trata. Ok? 2 minutinhos aí para os irmãos falarem qualquer coisa, fazerem qualquer pergunta. Se eu não puder responder agora, eu respondo no outro momento, mas peço mais uma vez desculpa aos irmãos aí pelo tempo que foi ultrapassado. Alguém quer falar alguma coisa? Temos 2 minutinhos aí para terminar. Pastor Leonardo. Fala, Leonardo. Há uma ideia, parece que os autores, algum deles, eles sempre agiam em resposta a uma demanda que estava ocorrendo da igreja, né? Parece que os apóstolos eles vão sempre parar um pouco do seu ministério para poder responder algumas demandas que estavam acontecendo no meio da igreja. Parece que aqui, na carta de Judas, parece que é uma resposta também a algumas demandas que estavam acontecendo, alguns falsos mestres que estavam até entrando pela mais ou menos parecido, talvez, com aquela mesma acontecimento que estava acontecendo na epístola de 1 João, né, de alguns falsos mestres que estavam ali entrando e pervertendo e até mesmo assediando alguns irmãos da igreja. Seria isso? Sim. Não são todos os autores e não são todas as cartas que trabalham nessa perspectiva de resposta a demandas que acontecem no interior da igreja, respondendo a problemas que acontecem ali, mas uma boa parte delas sim. É interessante que a gente também fale que a epístola de Judas ela é muito parecida com a epístola de Pedro, tá? Primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, se não me engano, há uma similaridade muito grande entre essas duas epístolas, tá? E talvez são epístolas irmãs, né? Digamos assim, né? Por conta dos problemas serem muito parecidos. Então, é importante que a gente veja as duas epístolas e a maneira como elas são trabalhadas, né? Para encorajar as igrejas e exortar as igrejas quanto a esses problemas de falsas doutrinas e falsos mestres. Mas você tem razão, às vezes sim, os autores eles davam uma atenção especial, escreviam com o propósito de orientar, de exortar a igreja diante de problemas, diante de assuntos que surgiam no interior da igreja ou de ameaças externas à igreja, né? Então, assim, coisas que poderiam surgir de dentro da igreja ou coisas que poderiam vir de fora para poder atacar a igreja. Sempre eles davam muita atenção a essas questões. São Luís. Isso é um fato. Pois não? São Luís. Diga, Francisco. Então, também outras coisas que podem estar no texto. No caso aqui de Judas, né? Existem citações, né, que não são encontradas na Bíblia, né? Então, tem a citação de Enoque, né, que é um livro apócrifo, e tem algumas citações também que não são encontradas em lugar nenhum, talvez, né, um outro livro que é a Ascensão de Moisés, que nós não temos ele. Esse é um ponto. E outro ponto, quando fazemos uma preparação, também olharmos textos correlatos ou textos que são repetidos em outras áreas. Por exemplo, nos evangelhos, você pode buscar a mesma narrativa em outros, ou você está em Reis, pode buscar em Crônicas, e assim vai também apoiando a questão da própria mensagem. Isso é muito importante, porque aí você já está ampliando ainda mais, né, a ideia de que você precisa buscar no todo das escrituras coisas que reforcem aquelas ideias que você vai tratar, né? É muito importante isso. Além de buscar a estrutura, você vai encontrar no interior da epístola coisas que são detalhes importantes que vão precisar de reforço, vão precisar de textos que dão apoio àquilo ali, né? Que reforcem aquela ideia, que sustentem aquela ideia ao longo das escrituras, né? E nesse caso de Judas, como você citou, existem, como você falou, existem citações de livros apócrifos ou de acréscimos, né? A Assunção de Moisés, livro apócrifo também, né? Que foi citado aí, de Enoque. Você falou? Enoque. Primeiro Enoque. Isso. E que você precisa dar uma atenção especial. Agora, uma coisa importante é aquilo que eu falei do início. Quando a gente separa as folhas, os galhos,
dos troncos que sustentam esses galhos, essas folhas, e do núcleo, né? Do caule, do tronco maior, isso facilita nosso entendimento. E a gente vai entender o que é central, o que é nevrálgico, o que é essencial e não essencial. E aí a gente vai... Vou citar um exemplo, tá? Esse pastor amigo que falou comigo que começaria a exposição de Judas, ele parou no versículo 1 e disse o seguinte: poxa, esse versículo 1 tem alguma coisa esquisita aqui, porque está falando do Deus Pai, está falando do Deus Filho, mas não está falando do Deus Espírito Santo. Comumente, as saudações iniciais são tríplices, são trinitarianas. Será que não está faltando alguma coisa aqui? Aí ele queria buscar em comentaristas uma explicação do porquê o Espírito Santo não estava sendo apresentado ali. Gente, não precisa de explicação. Não precisa a gente buscar além daquilo que o texto está dizendo. Então, a gente vai dar a ideia que o próprio texto está trazendo. A gente não precisa de informações extrabíblicas ou de comentaristas para poder reforçar aquilo ali. O que a gente precisa fazer é uma análise bem feita, com versões de Bíblias, e aí a gente vai enxertando a nossa argumentação, né, sem a necessidade de buscarmos muitas coisas fora. É claro que quando faltar a informação, a gente vai buscar. Mas, às vezes, a gente vai encontrar todas elas ali. Então, é nesse sentido que a gente precisa tomar muito cuidado para darmos atenção ao próprio texto e não aquilo que, por exemplo, comentaristas falam, porque a gente vai ter muitos comentaristas falando. Deixar a tarefa do comentário para o final, né? Para o final. E fazermos aquela busca que a gente puder fazer no próprio interior do livro e depois nos textos correlatos, nos textos de apoio, nos textos de reforços. E depois, então, a gente compara com os comentários, porque senão a gente pode entrar por uma linha que não vai ser tão legal, apenas fazendo comentários de comentários, e não é o nosso caso. Se a gente tem a ideia da estrutura do livro, a gente tem a mensagem principal que o livro trata, e aquilo ali vai nos ajudar muito na exposição, entendeu? Muito, muito, muito. Porque a gente vai ter o caminho que o livro quer chegar, aonde ele quer, qual o propósito do autor. E isso vai nos facilitar na hora de expor. Até balizar as nossas exposições. Eu acho que é bem legal. Isso serve para qualquer livro. Amém, irmãos? Podemos terminar? Ou existe alguma outra pergunta imprescindível que alguém queira fazer aí para a gente... A última oportunidade aí para a gente concluir. Se não... Alguém? O senhor ainda tem aula para dar ainda hoje, né? Vou dar aula agora. Agora. 9 horas, né? Esse é o momento. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe aí. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, tá bom? Que Deus te abençoe lá. Um grande abraço. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim quiser. Um grande abraço, irmãos. Amém, pastor. Fica com Deus. Paz a todos. Deus abençoe. Paz. A paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe.